Bom, vamos agora detalhar os cálculos para a aplicação da equação de Bernoulli em três situações. A primeira é a obtenção da chamada equação de Torricelli. Esse problema consiste no seguinte: nós temos um tanque e esse tanque tem no seu interior um determinado fluido. Vamos imaginar um certo líquido, por exemplo, cuja densidade é tem um certo valor ρ. Esse líquido enche o tanque até uma altura h e a parte superior está em contato com A, de maneira que a pressão sobre a superfície do líquido é P0. Na base do tanque, nós temos uma abertura, um furo, por onde escoa esse líquido, e o que eu gostaria de determinar é a velocidade com que esse fluido sai do tanque à medida que o líquido escoa na saída. Okay? Bom, para fazer essa determinação da velocidade de saída do líquido, eu vou enumerar aqui dois pontos que nós vamos usar como referência para a aplicação da equação de Bernoulli. O ponto 1, que está na superfície, na interface entre o líquido e o A, certo? Na parte superior do tanque, e o ponto 2 na saída do líquido do tanque através dessa pequena abertura de área A2. Bom, então, nós em princípio teríamos que escrever a equação de Bernoulli considerando os pontos 1 e 2. Então, eu deveria ter a pressão P1 mais ρg Z1, a altura desse ponto 1, mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado, igual a pressão no ponto 2, mais ρg Z2, mais 1 meio de ρ V2 ao quadrado. Bom, além disso, eu vou poder determinar algumas dessas grandezas aqui, simplesmente avaliando o meu problema, percebendo o seguinte. Notem que a pressão no ponto 1, o ponto 1 é esse, a pressão sobre o fluido nesse ponto é a pressão na atmosfera, porque o fluido está em contato com ar naquele ponto. A pressão no ponto 2 também é a pressão atmosférica, porque aqui na saída o fluido também está em contato com o ar. Além disso, a altura do ponto 1 é medida em relação à base como valor h. Então, Z1 é igual a h. Já a altura do ponto 2, que se encontra na base, será zero. Ok? Por fim, falta-nos agora determinar a velocidade no ponto 1. Notem que, como nós temos aqui um fluido incompressível, eu posso adotar a conservação da vazão como uma segunda equação para o meu problema, observando o seguinte, que o produto da área no ponto 1 vezes a velocidade no ponto 1 tem que ser igual ao produto de A2 vezes V2. Bom, daqui então eu tenho que V1 seria a razão A2 sobre A1 vezes V2. Eu poderia pegar essa relação e substituir direto na minha equação e ficar com a única equação que dependeria apenas de V2, mas nesse problema específico eu tenho uma situação em que essa área A1 é muito maior do que a área A2. De maneira que a razão entre A2 e A1, tá? Digamos que A1 seja 1 milhão e A2 seja 1. Então, essa razão 1 sobre 1 milhão é da ordem de 10 a menos 6. Então, a velocidade V1 seria 10 a menos 6 a velocidade V2, o que, comparativamente, pode me permitir aproximar a velocidade V1 por zero. Ok? Então, dessa maneira, esse termo aqui eu poria como zero. Bom, então, com isso, nós teríamos, voltando para a nossa equação, P0 mais ρgh, esse termo seria nulo, igual a P0, esse termo é nulo, mais 1 meio de ρ V2 ao quadrado. Então, eu cancelo o P0 e daí
eu tenho que V2 ao quadrado será igual a 2 vezes G vezes H. Notem que o ρ também é cancelado. E o meu resultado é esse, que é exatamente a equação de Torricelli que nós aprendemos nos problemas de cinemática de Física 1. 2 vezes a aceleração vezes a distância, tá? Velocidade ao quadrado. Bom, agora nós vamos avaliar uma segunda aplicação, que é o chamado tubo de Pitot. Como foi discutido no vídeo da aula, esse instrumento é uma maneira encontrada para se medir a velocidade num ponto do fluido, evitando que a perturbação, que é a inclusão do instrumento no interior do fluido, mude a velocidade que eu quero medir. Então, nós temos aqui esse objeto, nesse formato aqui, que produz um ponto, que é o chamado ponto de estagnação, onde o fluido tem velocidade nula. Então, nesse ponto aqui, a velocidade do fluido seria nula. Okay? E eu quero medir a velocidade nesse ponto aqui, que é o ponto A. Apesar da figura aqui mostrar uma diferença de altura, na prática, essa distância entre o ponto O e o ponto A, seria se Z de OA, ele é praticamente zero, tá? De tal maneira que esses dois pontos podem ser postos na mesma altura. Bom, eu tenho acoplado ao objeto de formato aerodinâmico, que gera o tal do ponto de estagnação, um tubo no formato de um U, como esse aqui, onde no interior desse tubo se encontra um líquido em repouso, que é um fluido incompressível, cuja densidade eu conheço e vale ρ0. Tá? Então, eu sei que a diferença de altura entre os dois braços desse fluido no interior do tubo em U mede H. Tá? Essa é a minha leitura, e essa é a leitura que eu vou usar para tentar determinar a velocidade do ponto A. Então, para fazer isso, eu vou evidentemente aplicar a equação de Bernoulli, usando como os pontos O e A. Okay? Supondo que essa linha de corrente passe nesses dois pontos e, portanto, a diferença de altura entre eles vale zero. Então, nós vamos colocar aqui alguns dados iniciais. Primeiro, então, nós temos para o ponto O. A velocidade do ponto O vai ser igual a zero, é um ponto de estagnação, e a altura do ponto O vai ser igual à altura do ponto A. Ok? E a pressão do ponto O, eu vou chamar de PO mesmo. Tá? Já no ponto A, nós temos que a velocidade é o que eu gostaria de saber. A altura é a mesma do ponto O. E a pressão no ponto A eu também vou chamar de PA. Bom, então vamos agora aplicar a equação de Bernoulli nos pontos O e A. Então eu escreveria PO mais ρg ZO mais 1 meio de ρ vezes a velocidade no ponto O ao quadrado igual a PA mais ρg ZA mais 1 meio de ρ vezes VA ao quadrado. Então, relembrando que ZO é igual a ZA, de tal maneira que eu posso, portanto, cancelar esse termo com esse, e que essa velocidade aqui é zero. Então, isso nos leva à equação PO igual a PA mais 1 meio de ρ
vezes o V de A ao quadrado. Okay? Vamos chamar essa equação aqui de equação 1. Agora vamos usar o fato de que o fluido no interior do tubo, esse fluido com densidade ρ0, está em repouso e, portanto, sobre ele eu posso aplicar a equação de Estevan, percebendo que a pressão nesse ponto aqui é PO, e a pressão nesse ponto aqui é a mesma pressão no ponto A, vale PA. Okay? Como eu disse, embora a figura exagere nas distâncias, esse ponto se encontra muito próximo do ponto O, de tal maneira que essa pressão aqui seria PA também. Então, agora nós vamos usar a equação de Estevan para o fluido em repouso. Tá? E aí eu posso ver o seguinte, que a pressão no ponto A, né, será igual à pressão no ponto 0 menos o ρ do fluido, ρ0, vezes G, vezes essa altura H. Então nós temos PA como sendo P0 menos ρ0 GH. Ok? Essa é a nossa equação 2. Bom, eu vou escrever, na verdade, essa equação da seguinte forma. Antes de eu numerar aqui como 2, seria melhor, talvez, fazer o seguinte. Vamos dar mais um passo aqui, em que eu vou escrever P0 como sendo PA mais ρ0 GH. Tá? E agora sim eu chamo essa equação de 2. Bom, então, na equação 1 eu tenho P0 igual a isso, na equação 2 eu tenho PO igual a isso, né? PO e PO aqui, né? Esse é o PO. Então eu posso igualar as equações 1 e 2. Ok? Relembrando, aqui é PO, eu falei P0 talvez, mas é PO, que é o ponto O, que é o ponto de estagnação da figura, esse aqui. Tá? E aqui também, esse é o ponto O que eu estou usando. Então, também lá é PO. Então, se eu igualo essas duas equações, eu terei pressão no ponto A, mais 1 meio de ρ do fluido que está se movendo, vezes VA ao quadrado, será igual à pressão no ponto A, mais o ρ0 do fluido em repouso, vezes G vezes H. Bom, evidentemente esse PA é cancelado. E, como eu quero o VA, né? Eu vou ficar com VA ao quadrado, igual a 2 vezes o ρ0, dividido pelo ρ, vezes H. Ou seja, a velocidade no ponto A será igual a raiz quadrada de 2 ρ0 sobre ρ vezes H. Tá? Então, nós temos aqui a velocidade que nós queríamos calcular. Bem, a última aplicação que nós vamos avaliar agora para a equação de Bernoulli é a do chamado tubo de Venturi. O tubo de Venturi é uma estrutura como essa em que eu agrego a uma tubulação por onde um certo fluido escoa esses tubos verticais aqui que vão guardar parte do fluido, só que essa região aqui tem um fluido em repouso, ao invés do fluido que se move na canalização. Eu vou usar o fato desse fluido estar em repouso e as medidas dessas alturas para determinar a velocidade desse fluido em 2 pontos escolhidos aqui na canalização. Então aqui a gente marcou 3 pontos, mas eu vou usar apenas 2 deles, tá bom?
o ponto 1 e o ponto 2, uma vez que essa área aqui é igual a essa, e pela constância da vazão, se nós determinarmos a velocidade nesse ponto, nós também podemos determinar a velocidade nesse ponto, ou determinando aqui, também é possível determinar aqui. Bom, muito bem. Então, vamos primeiro pegar uma linha de corrente aqui, que está a uma certa altura, medida em relação a um certo referencial, tá? Eu poderia colocar um referencial Z com a origem nesse ponto aqui, tá legal? E aqui eu tenho um ponto 1, que vai estar a uma altura Z1, e um ponto 2, que está a uma altura Z2, em princípio diferentes, mas que nós vamos considerar esse tubo, um tubo muito estreito, como sendo praticamente a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos aplicar. A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a equação de Bernoulli aos pontos 1 e 2. Então, eu teria que escrever P1 mais ρg Z1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado igual a P2 mais ρg Z2 mais 1 meio de ρ V2 ao quadrado. Bom, por hipótese, nós temos que Z1 é praticamente igual a Z2. Então, essa equação fica simplesmente... Bom, eu posso, portanto, cancelar esse termo e esse aqui, né? Então, eu fico com a equação mais simples, dada por essa expressão. Tudo bem? Bom, agora vem um detalhe importante, que é calcular as pressões nos pontos 1 e 2, admitindo que esses pontos se localizam no fundo de cada um desses tubos, tá? De maneira que a altura que eles estão da interface que está em repouso com o A é dada por esses valores H1 e H2. Então, se nós pegarmos o ponto 1, por exemplo, essa parte do fluido que se encontra aqui em repouso, lá no alto está em contato com ar, então a pressão lá é P0. Como esse fluido está em repouso, eu posso usar aqui a equação de Estevam. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos ter que a pressão aqui embaixo, que vai ser igual ou praticamente igual à pressão P1, que eu peguei do ponto que eu estava antes usando a equação de Bernoulli, na linha de corrente. Tá? Essa pressão vai ser o valor da pressão lá no topo, que é a pressão atmosférica P0, mais a densidade do fluido, é o mesmo fluido, vezes G vezes H1. De maneira similar, nós temos também para o ponto 2, P0 mais ρg H2. Tá? Agora, além disso, como essa porção da tubulação tem uma área de seção transversal A1, enquanto que aquela do ponto 2 tem uma área de seção transversal A2, eu posso relacionar as velocidades através da equação da vazão. Então, nós vamos usar agora a conservação da vazão, tá? Sim. E escrever A1V1
igual a A2V2. Então, eu vou escrever daqui V2 como função de V1 e eliminar V2 na equação de Bernoulli. Então, isso vai ficar como A1 sobre A2 vezes V1. Bom, muito bem, então nós temos essa equação, tá? Que eu vou chamar de 1, as equações 2 e essa equação 3. Então, o que nós vamos fazer agora é substituir dois e 3 na equação 1. Com isso, nós vamos obter o seguinte. Então, relembrando aqui com a cara dessa equação 1. Então, no lugar do P1, eu vou ter P0 mais ρgh1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado igual a P2. Bom, lembrando que aqui deixe-me já substituir também, né? V1 ao quadrado. V1 ao quadrado fica o V2 que eu vou substituir. E aí eu tenho P2, que é P0 mais ρgh2 mais 1 meio de ρ, agora sim, V2 ao quadrado, então fica A1 ao quadrado sobre A2 ao quadrado vezes V1 ao quadrado. Muito bem, então notem que aqui tem um P0, aqui também, então eles podem se cancelar. E minha equação fica ρgh1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado igual a ρgh2 mais 1 meio de ρ A1 ao quadrado sobre A2 ao quadrado V1 ao quadrado. Bom, notem que todos os termos agora têm um ρ multiplicando, de maneira que eu posso simplificar cancelando eles. E então eu vou trazer esse V1 para o lado de cá, né? Ou melhor, vou trazer esse termo para o lado de cá e levar o termo da altura para o lado direito da equação. Então, isso vai me ajudar a escrever o seguinte. Então, eu vou ter, eu posso colocar aqui 1 meio em evidência. Né? Tem um V1 ao quadrado que também vai ficar em evidência. Então, isso vai ficar como 1 menos A1 ao quadrado sobre A2 ao quadrado. Tudo isso multiplicando o V1 ao quadrado. Do lado de cá, então, fica com um G, que vai também ficar em evidência, H2 menos H1, né? Que passou daqui para lá. Esse termo aqui, fácil simplificar, né? O mínimo seria A2 ao quadrado. Aqui seria A2 ao quadrado menos A1 ao quadrado. Tá bem? E, portanto, dessas relações, nós teríamos que V1 ao quadrado seria 2G H2 menos H1 vezes A2 ao quadrado, tudo isso dividindo esse valor A2 ao quadrado menos A1 ao quadrado. Ok? E aí, claro, tirando a raiz quadrada disso, nós temos V1. E se eu quiser obter o valor de V2, basta voltar nessa expressão e substituir V1 pelo valor obtido e aí obter o valor de V2, que é exatamente as expressões que nós já mostramos antes e que vocês vão encontrar também nas notas. Então é isso.